Pois bem, gente, então a gente está aqui para comentar, né, as leituras de setembro, que a gente concluiu, né, o segundo volume de contos do Hemingway, e leu também mais uma peça de teatro, no caso, o Misantropo do Molière. Realmente, eu achei que esse segundo volume me parece ser o mais significativo dentro dos contos do Hemingway, porque na medida em que eu ia lendo coisas sobre a vida do Hemingway, sobre a obra dele de um modo geral, quando citavam contos, era frequente que citassem contos que estão neste livro. Também alguns contos deste livro se tornaram filmes lá no passado, né? São filmes mais antigos, de mais difícil acesso. Então, me pareceu mesmo uma amostra muito significativa. Da minha parte, eu vou, acho que, comentar a princípio como que foi minha relação de um modo mais geral com a obra do Hemingway, e depois a Paula pode falar um pouco também, a Denise, e a gente vai, às vezes, detalhando algum conto, porque tem alguns contos que eu acho que se sobressaem. Eu consegui apreciar a qualidade literária do Hemingway, não é o meu primeiro contato com ele, mas eu já tinha lido só duas obras, assim, breves, né, que é O Velho e o Mar e Paris é uma Festa. Paris é uma Festa é uma obra de não ficção, então não traz tanto, assim, da força ficcional dele, e o Velho e o Mar é, óbvio, uma obra-prima, mas é mais breve também. Então, assim, foi o primeiro contato mais prolongado, mais páginas mesmo. Então, assim, é uma obra que eu consegui apreciar o valor. Teve contos aqui que eu realmente gostei muito, mas como um conjunto, né, de contos, assim, eu não me senti rendido, arrebatado, apaixonado, assim, com muita vontade de ler mais coisas. Quero conhecer mais, porque eu sinto que há mais para conhecer, que esse primeiro contato é um pouco insuficiente. Mas eu acho que não é aquele escritor que já te conquistou de primeira. Não foi assim comigo. Teve alguns contos aqui que eu não entendi muito bem, mas eu sinto que isso se deve também ao fato dele ter essa técnica aí do iceberg, que é de deixar as coisas de fora. Então, acho que os contos exigem uma leitura mais cerrada, mais dedicação, mais releituras, para Sim. você finalmente pescar o que ele está querendo dizer. Perdão. Mas eu achei assim muito válido por conta das temáticas. As temáticas dele são muito diferentes, às vezes a gente acha até reprováveis, né, no caso das caçadas, dessa questão dos animais, mas a verdade é que são temáticas que hoje em dia são muito pouco frequentes, então é todo um universo novo. E ele teve uma vida muito aventurosa, e é uma vida muito aventurosa que se reflete na literatura. À medida que eu fui pesquisando sobre a vida dele, eu fui vendo que muitos dos contos aqui são de inspiração autobiográfica, porque os principais lances, né, da vida do Hemingway são o fato de que na Primeira Guerra Mundial ele tentou participar de um modo oficial pelo exército norte-americano, mas ele não conseguiu. Mas daí ele se alistou, tipo, numa brigada de ajuda humanitária à Itália, e foi para a Itália dirigir ambulâncias. Mas era como se ele estivesse na própria guerra mesmo. Acho que ele não era um soldado exatamente, mas era essa pessoa ali bem no meio. Mas ali ele foi ferido na perna, um ferimento muito grave, convalesceu ali por muito tempo. E isso aparece bastante aqui. Até tem uma cena de um homem no hospital com um Sim. ferimento na perna, que isso é real. Ele depois viveu na década de 20, né, na Paris da geração perdida, que eles falam, que eram aqueles norte-americanos que foram todos para Paris, artistas, num momento de muita efervescência, Gertrude Stein, o Fitzgerald, o Ezra Pound, havia ali também o James Joyce, a Sylvia Beach, o Picasso, e ele conviveu com todo esse pessoal, isso é muito significativo também, e isso está lá no Paris é uma Festa. Aí depois, ele também sempre trabalhou muito como jornalista, ele cobriu a Guerra Civil Espanhola, ele cobriu a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, o desembarque na Normandia, ele se casou 4 vezes, e todos esses casamentos perpassando essas suas aventuras pelo mundo.
ele era muito apaixonado pela África, mas eu até fiquei meio surpreso, parece que ele não foi tantas vezes para a África como dá a entender, mas ele era muito apaixonado pela África, e era apaixonado por essa questão assim, da vida ao ar livre, dos esportes, da caça e da pesca em alto mar, sobretudo, a que ele foi acostumado desde menino. Quando ele foi para a Espanha, ele se apaixonou por essa questão das touradas, de toda a ritualística que existia em torno das touradas. Essa questão das caçadas existia na África, mas existia também além da África. Então, acho que Espanha, Itália, guerra, caçadas, touradas, esportes como o pugilismo, o hipismo, a corrida de cavalos, todo esse microcosmo do Hemingway está muito bem representado aqui. Sobre a teoria do iceberg, o que eu pude reunir de informações a respeito, ela é muito interessante, porque ele pressupõe, né, que então o que é revelado, que o que é contado na narrativa é a ponta do iceberg, e toda a estrutura maior dentro da qual ela existe, e seus símbolos, seus significados simbólicos, eles estão abaixo da superfície, eles são a maior parte. Mas nisso também existe uma técnica de composição que eu achei interessante, que é o seguinte sentido: ele acredita que o escritor ele deve saber muito, muito sobre o personagem, sobre o tema que ele está contando, e é justamente por saber tanto que ele pode se dar ao luxo, e até deve fazer isso, de cortar a maior parte dessas informações, de modo que o que vai aparecer no texto está embasado em algum nível naquilo que foi omitido. Por isso que a teoria do iceberg é também a teoria da omissão. E eu achei muito interessante isso, porque é uma crença, né, no poder daquilo que está na base do texto, que é um pouco muito a ideia romântica, que eu gosto muito, confessadamente, lá de As Raízes do Romantismo, aquele livro do Isaiah Berlin, segundo o qual da obra de arte podem emergir coisas que nem o artista sabia que viria à tona. Então, assim, é tudo uma crença de que esse lugar anterior ao que está efetivamente escrito, ele é um lugar de muito poder e que é o verdadeiro significado da história, né? O que dá credibilidade, o que dá gravidade a ela, gravitas é um termo que ele usava, é justamente esse background, muito mais do que o que está explícito. É como se a gente intuísse, com base só naquilo que está explícito, tudo o que está por baixo, a gente fosse capaz de perceber isso em algum nível. E, então, feita essa explicação um pouco mais geral, né, eu até fiz a leitura deste livro aqui, A Boa Vida Segundo Hemingway. É um livro de muitas fotografias, muitas citações, feita por um amigo. Eu achei interessante, dá para você realmente ter essa ideia do todo da vida dele, mas me parece que existem obras melhores. Esse próprio escritor aqui, ele já havia escrito um livro chamado Papa Hemingway, porque o Hemingway tinha esse apelido de Papa, todo mundo chamava de Papa, e parece que ali sim está o cerne da convivência desse escritor Rotner com Hemingway. E esse livro aqui seria uma coisa mais subsidiária, meio que o que restou e não pôde ser levado para aquele outro livro. É a percepção que eu tive. E você, Paula, como é que foi sua experiência com o Hemingway? Então, do Hemingway, eu tinha lido até então apenas Paris é uma Festa, né? Li para um clube de leitura presencial em São Paulo já há alguns anos, né? E, assim, tinha achado mais ou menos, né? Porque é um livro de não ficção e que exigia muito conhecimento, digamos, prévio, né, para você entender todas aquelas coisas que estavam colocadas lá, né? Sim, um livro de muita referência literária. Muita referência, então eu falei, acho que vou ter que ler alguma outra coisa dele, né?
Ainda não li O Velho e o Mar, né? Isso é uma falha da minha vida enquanto leitora, né? Mas vou chegar lá. Fácil de sanar, facinho. Fácil, fácil, tá até já no horizonte, né? E então, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de contos, né? Não é à toa que eu estou, né, aqui com você. E de uma maneira geral, eu gostei bastante do livro, né? Embora, assim, também não tenha sentido aquele super arrebatamento do tipo, meu Deus do céu, preciso ler tudo desse cara. Não. Mas alguns contos realmente são muito bons, eles mexeram comigo, né? E outros, assim, me pareceram muito enigmáticos, né? Então, aí a gente entra na teoria do iceberg, né? Porque, ok, é uma boa teoria, é uma coisa interessante em termos, né, de você pensar de como, então, ele estrutura a narrativa, né, para chegar nisso. Só que, só que esse tipo, né, de texto ele exige muito do leitor, Isso. né? Então, a impressão que eu fiquei, né, que, puxa, algumas coisas eu não entendi e eu acho que eu preciso ler mais 2, 3, 4 vezes, de repente, para conseguir chegar. E eu acho que Né? o pulo do gato nesse tipo de conto, nesse tipo de história, é que você sabe que você precisa se dedicar mais para Sim. poder compreender, só que não necessariamente aquele conto, por exemplo, já te criou um interesse a ponto de dizer, não, vai valer a pena esse investimento de leitura. Uhum. Eu acho que alguns contos dele a gente sabe que se ler mais vai entender mais, só que Uhum. eles não têm de cara aquele sinal de que a gente vai encontrar algo muito interessante, que vai valer a pena esse esforço. Sim. E aquela coisa, né? Nada garante que você relendo, você, você consiga ver o que está abaixo da superfície, né? É, Então, assim, é um tipo de leitura que às vezes pode ser muito frustrante, né? sim, Quando então você fala, puxa, mas cadê, né? De qualquer forma, assim, houve contos que eu acho que eu não entendi muito bem qual era o X da questão, mas outros que foram muito bons, né? E que, assim, eu fiquei muito satisfeita de ler, né? sim. Então, eu acho que, assim, foi uma leitura que valeu a pena, Eu também né? acho, considerando que é um escritor meio clássico Sim, e sim, eu acho que que ele é um contista influente sobre outros escritores, né? Ter o contato sim. acho que é sempre válido. Não, valeu, acho que valeu super a pena. Também fiquei tive a percepção do seguinte, que a primeira metade que a gente leu, né, correspondente, Sim. né, ao mês anterior, é a metade melhor do livro. Eu não sei se... Exatamente, exatamente. Naquele momento eu estava até um pouco atrasado em relação à própria meta daquele mês. Uhum, Depois, conforme eu fui cumprindo, né, aquele cronograma e avançando e cruzando aquele limite, né, já para partir para a segunda parte, eu percebi que depois do talvez do Te Disse La Pátria, uhum, a coisa dá uma caída, porque a maioria dos contos que eu adorei uhum. foram realmente nessa primeira parte. É, Te Disse La Pátria talvez seja o conto que eu mais gostei e em que eu consegui perceber essa teoria do iceberg entregando um resultado literário muito satisfatório. uhum, Porque é um conto em que eles vão viajando pela Itália e sim, contando, né, a respeito dali do que vai acontecendo, coisas totalmente banais, trivial. porém, com um olhar atento, você percebe que tudo que é de banal que está sendo retratado diz muito sobre o estado espiritual daquela nação naquele momento histórico, né? De uma certa degradação dos costumes por conta ali do governo, do caráter. Eu achei fenomenal esse conto. Uhum. Qual que é o nome desse, gente? Ele está na página 212, chama Te Disse La Patria, está escrito em italiano. Eu vou anotar aqui.
Os Renitentes é um outro conto que eu gostei bastante, é o Eu conto gostei da bastante. Tourada. Eu acho que ele consegue transmitir aqui, talvez um pouco, não necessariamente nos convencer, mas da explicação que quem gosta desse tipo Do de coisa fascínio, né? se dá, que é essa questão de uma certa paridade entre o touro e o homem ali. Tá, o touro tá ali sendo atacado, sendo judiado ali, cruelmente atingido, mas também quem faz isso está no mesmo nível e pode igualmente morrer naquela situação da tourada. E então, assim, aquilo se torna também, principalmente para aquele toureiro matador, né, que eles falam, para aquele matador específico que está numa fase ruim da carreira, numa fase decadente, uma forma dele se autoafirmar, e aquilo se torna um microcosmo da própria vida dele, aquela luta com o touro. E Sim. eu acho que cada detalhe, cada lance dessa tourada tem um significado, tem um eco maior que vai para a vida. Então, eu gostei bastante Eu desse gostei conto. bastante desse conto também. Achei interessante. Tem um também, A Volta do Soldado. A Volta do Soldado, daquele soldado que volta da guerra e que não consegue se encontrar muito bem. Eu achei muito legal. Eu As, gostei né, muito dos 50 mil. Eu acho que ele também cria uma. os 50 mil é qual 50 mesmo, mil por favor? da luta, Da da luta, né? aposta. Da luta. Eu acho também fenomenal É, como aquele lutador que já está meio desanimado do pugilismo, né? sim. Como ele consegue meio que ir encerrando a sua carreira ali, passar o bastão e ao mesmo tempo se sentindo autoconfiante, né? Por conta, acho Uhum, que ali da questão da aposta, que ele sim. perdeu de um lado, mas ganhou de outro, então ele Eu conseguiu acho, equacionar bem esse momento, né? eu acho que esse conto ele cria, né? Eu pelo menos senti assim, ele cria uma atmosfera. Você fica assim, ele conseguiu me contaminar, né? Que eu fiquei Isso, assim muito agoniada, né? Tentando ver, meu Deus do céu, para onde a coisa vai, né? ah, Então, eu achei assim realmente muito muito bom. E uma coisa que chama muito a atenção no Hemingway assim a capacidade dele criar os diálogos. São sim. excelentes, Sim. né? Ele Eles falou não. que boa parte do esforço dele como escritor era ouvir, ter o tal do ouvido absoluto e conseguir reproduzir na literatura os diálogos tal como eles aconteciam na realidade. Que é uma dificuldade imensa, muitos escritores não conseguem. Sim. É. E o lance dele é que ele, assim, os diálogos, eles realmente jogam a narrativa para frente, né? É, Sem precisar da intervenção do narrador. Ok, tem intervenção, né? Mas o diálogo por si só vai fazendo você avançar na história. E eu acho isso muito isso, foi importante você falar especial. isso sobre o estilo dele, que é uma coisa que eu havia me esquecido de mencionar. Ele tem esse estilo, né, jornalístico, que é bem sucinto, Uhum, bem discurso, né? declarativo, e tanto é assim que parece que fizeram uma pesquisa, acho que 70% dos períodos que ele escreve não tem orações subordinadas. São Uhum, só frases curtas, né? Acho que é um período de uma oração só, declarativas, uhum, e uma em cima da outra, isso vai dando um encadeamento em que os fatos vão sendo mostrados, vão indo para frente, mas sem uma grande reflexão, sem uhum, nada muito rocambolesco, sem figura de linguagem ali muito explícita no meio. uhum. E os diálogos são uma forma de fazer isso também, Sim, de fazer a coisa acontecer sem precisar exato. de muito artifício literário, né, que ele Uhum, detestava. sim. As Neves do Kilimanjaro é um conto que é famoso, é um conto que se tornou filme. Tem também a ver um pouco com um episódio da vida do Hemingway. O Hemingway sofreu inúmeros acidentes.
É Não parava impressionante. quieto também? De toda a ordem. Não, teve uma vez na África que ele sofreu 2 acidentes de avião subsequentes. Ele sofreu num dia, sobreviveu, aí eles estavam levando ele para o hospital, sofreu outro. Olha que é difícil, hein? Doideira. Ele conseguiu. 2 acidentes de avião no mesmo, um em seguida do outro, um dia depois do outro. Então, esse tem um pouco a ver também com a biografia dele, é famoso. Eu, assim, não me conectei tanto com essas neves do Kilimanjaro, não. Mas eu consegui. Oi? Ou não? Você chegou a assistir? Ou não? Não, Você só não leu? consegui. Não consegui assistir. É um filme bem antigo. Eu só sei o nome também, eu não lembro se eu assisti, sinceramente. É da época do próprio Hemingway, aí, anos 60, 70. Só que diz que eles mudam o final. Um detalhe, que segundo o Hemingway acabou com tudo, ele era revoltado com esse filme. Pode falar o que é? Pode? Sim, Pode? no conto o homem morre, no filme o homem sobrevive. Ah, então. Só isso. Quer dizer, Mas deve ser um filme Só um americano, né? acho que é filme americano. Porque eles adoram fazer essas coisas, gente. Quando você pega um filme que tem origem num outro país, eles fazem a versão americana, e sempre é a versão americana que fica conhecida realmente, né? E mudam, eles gostam do final rocambolesco, aquela coisa de aventura, mas no final o que ia acontecer mesmo, que era muitas vezes trágico, mas era importante para a história, eles mudam, não, deu tudo certo no final, aí eu fico, não. E eu gostei muito do A Vida Breve e Feliz de Francis Macomber, que é o primeiro conto. Esse é excelente. Eu acho que ele consegue capturar ali uma questão da masculinidade, assim, do tornar-se homem, da fronteira entre a imaturidade e a maturidade, entre o ser menino e o ser homem, que é muito interessante, é muito sutil. No final, nessa questão do Francis Macomber, ele é uma vida breve e feliz justamente porque ele morre, mas ele morre nesse momento em que ele já se tornou de fato um homem, vamos dizer assim, e ele pode dizer que ele morre feliz, completo, assim, tendo completado o ciclo de uma vida. E segundo o Hemingway aqui, parece que tem uma inspiração autobiográfica também para esse A Vida Breve e Feliz, sempre perguntavam isso para ele, e teve uma situação ali também que ele viveu em que ele ocuparia o papel ali do caçador profissional, e que havia uma mulher, uma senhora Macomber, que teria visto o marido numa situação de covardia ali na caça, e por isso se voltado para ele, assim, de uma forma muito natural. Eu acho que é uma coisa muito interessante também de mostrar essa questão da virilidade como algo apreciado, assim, e até meio intuitivo, como essa questão da covardia pode impactar na apreciação da mulher em relação ao homem, no sentido mais intuitivo que existe, assim, às vezes até não refletido. Acho que esse conto fala muito bem disso. Esses contos no livro estão em ordem cronológica? Boa pergunta. O livro não nos esclarece. Não tem, tipo, uma introdução a cada conto? Não, Nada. São os contos secos. Infelizmente, é uma edição, assim... Eu acho que não estão em ordem cronológica, porque, assim, andei pesquisando algumas coisas, e assim, os contos que aparecem nesse livro, eles são de diferentes livros, né? Então, eles fizeram um apanhadão, digamos assim, né? Não sei qual foi o critério. O conjunto dos contos, eu acho que são completos, né, em 3 volumes, pela Bertrand. Mas qual foi o critério, né, para eles não esclarece. cada Poderiam, né? Uma notinha que fosse. Seria né? bom. Né? Não custa nada, né? Tem um organizador, né? O tradutor é uma tradução antiga, é uma boa tradução. Mas o tradutor é o J.J. Veiga, José J. Veiga, da Hora dos Ruminantes. Que é um escritor excelente. Por sinal. Mas uma tradução mais antiga, daquela época, que deve estar sendo republicada há muito tempo. Que eu acho que o Hemingway era mais famoso naquela época do que hoje em dia.
Ele era uma celebridade mesmo. E o conto final também, esse O Jogador, a Freira e o Rádio, eu achei divertido, assim, eu me envolvi com ele. Achei interessante a atmosfera que é criada aqui, que tem a história lá do mexicano e tal. Acho que ele está convalescendo também, salvo Do engano. tradutor que não traduz a coisa direito, né? É, Por conta. Eu achei isso bem curioso. é bem legal, esse é bem divertido, a gente se envolve com esse conto também. Mas, em geral, essa questão da guerra, ela vai perpassar o livro inteiro. Da guerra, acho que até mais do que a dos animais aí, a guerra se faz sentir. O Hemingway ficou muito decepcionado com a guerra, eu acho que ele tinha uma ilusão juvenil, de bravura ali, tanto é que ele se alistou numa coisa que ele nem precisava se alistar, que nem era o país dele, e depois que ele sofreu esse ferimento e esteve lá e viu todas as atrocidades, ele se desencantou para o resto da vida. Mas continuou cobrindo, né, e envolvido de uma certa forma com esse ambiente. Um outro Você não... ponto que eu gostei também foi Um Canário para Ela. Esse é divertido, né? Assim, a gente se envolve com aquela história, né? Sim, sim. Eu também, é um E que eu me tem, recordo. né, e o desfecho dele é muito interessante, né? Porque se fala, né, no fim o casal, né, tá se separando, Isso. né? Então tem aí uma certa ironia, né? Acho que é uma coisa que você, na hora que descobre, seria interessante reler para É, talvez perceber essa tensão ali nas entrelinhas, né? sim, sim. As pistas, né? As pistas que foram deixadas nesse sentido. E você, Denise, qual o livro que você tentou ler mesmo do Hemingway, porque você não conseguiu? As Ilhas da Corrente. As Ilhas da Corrente? Deixa É eu pesquisar. engraçado, esse livro, na verdade, você vai falar, nossa, mas por que você tentou tanto um livro e não procurou outro? Esse Isso. livro era um livro que tinha na minha casa quando eu era adolescente. Então, naquela época, eu não tinha tanta liberdade de escolher títulos, porque, obviamente, era meu pai que pagava, né? Sim. Então, eu lembro que eu até fui assinante do Círculo do Livro quando eu tinha 16 anos, e o vendedor, que na época ia na casa da gente, né? Ele falou assim, mas você não precisa, porque eu falei, eu quero, né? Quando ele chegou com essa novidade, que tinha um clube do livro, eu falei, eu quero. E naquela época a pessoa tocava interfone, você deixava entrar na sua casa, ela Outros tempos. sentava, né? Nossa, pensando hoje, ela sentava assim com você à mesa, conversava e expunha o que ela estava vendendo, né? Eram comuns os vendedores de porta. E aí ele falou, mas você não precisa pedir autorização para os seus pais? Eu falei, não, porque eu queria, né? Eu nem pensei, nem perguntei se meu pai ia deixar ou não ia deixar, mas enfim. Então, As Ilhas da Corrente era um livro que a gente já tinha. Eu não tive interesse de comprar outro livro desse autor. Na época, eu comprei de outros. Então, eu tentei ler, e aí eu não consegui. Depois, eu tentei num outro momento. E, assim, eu lembro que eu tentei ler esse livro, porque também, naquela época, eu tinha uma ideia de que a gente não devia abandonar a leitura, né? Que, obviamente, isso depois mudou, né? Já abandonei várias. Mas eu tinha essa coisa que não podia abandonar. Então, eu tentei em vários momentos da vida. Com, sei lá, 16 anos, com 20 e tantos, com 30, com 40. E aí chegou uma hora que eu falei, não vai. Esse livro não vai. Eu ainda tinha essa ideia, né? E eu não sei por que eu não tentei outro livro dele. Não sei Entendi. porque eu fiquei com essa bronca, na verdade. Mas eu anotei os contos que vocês mais gostaram, porque eu vou procurar ler a partir desses contos, né? Isso, não Porque precisa ler em sequência, essa sequência que a gente nem sabe como foi feita. exatamente. Primeiro porque conto é uma coisa que eu amo, eu adoro conto. E assim, eu acho que é uma boa porta, né, para eu me reacostumar com essa escrita dele também, né? Que de alguma forma travou para mim. O que não significa que outro livro eu não fosse gostar, né? Mas eu não Sim. sei, eu fiquei com essa ideia. E é Aí um eu falei, romance calhamaço, eu tô vendo esse, né? 600 páginas. acho que foi assim, era o que tinha ali e não rolou, mas
poderia E você ser. sempre parava na mesma parte, Denise? Sempre parava na mesma parte. E quando você voltava, eu tinha que começar do início, porque eu já não lembrava mais, né? Aliás, eu tenho esse problema há muito tempo. Eu esqueço tudo, então eu anoto tudo que eu leio, porque eu esqueço. Inclusive, conto, eu estou fazendo agora o seguinte: todo conto que eu leio, eu faço tipo um resumo do que eu li. Agora, você imagina, você pega um livro, tem, sei lá, 30 contos, aí são 30 mini resenhas que você tem que fazer, né? Dá trabalho. Às vezes eu fico num conto um dia, 2 dias, porque eu li e aquilo ficou na minha cabeça, e eu. Sabe esses contos que a gente tem que ler várias vezes, porque eles são contos eternos, né? Que dizem muito. Bons contos são para sempre, né? E aí você vai procurar uma referência, aquela referência te leva para outra coisa, aquela coisa para outra, para outra. Quando você vê, você está fazendo um estudo do conto que dura uma semana, às vezes, né? Então, eu faço muito isso, assim, eu vou ficando... Mas gosto muito. Então, eu quero tentar por esses que vocês gostaram mais, assim. E sabe que essa forma de ler os contos eu acho que é a melhor. É a que eu fiz, pelo menos, né? Por conta aí do Aleph, do Borges, que a leitura foi por 6 meses e era um vídeo para cada 2 contos. Isso fez com que eu lesse os contos de uma forma bem diferente, bem mais aprofundada. E, nossa, foi uma experiência incrível, assim, nem se compara com ler Não, tenho dessa forma certeza. mais corrida que foi a do Hemingway, sabe? Eu acho que vale muito a pena mesmo ter a gente considerar esse tempo para fazer esse tipo de leitura. E retornar os contos, né? Por exemplo, o que me aflige lá no projeto do Cortázar, que eu perdi o timing completamente, preciso retomar, é que eu quero acabar ele justamente para poder voltar e reler um monte de coisa, porque já foi uma experiência tão incrível a primeira leitura, imagino que na releitura, então, vai ser melhor ainda. E Cortázar é maravilhoso, né, gente? Eu tenho a pressa justamente, finalmente acabar, então, isso que eu me propus, de ler tudo de uma vez, né, uma primeira vez, para depois ir podendo retornar e retornar aqueles contos que ficaram na minha memória, que ficaram ecoando, os que eu achei difíceis, porque geralmente, assim, os do Cortázar que eu não entendia nada, quando eu ia pesquisar, era o que a crítica achava o melhor conto que ele escreveu. Então, você pensa, então tem coisa aqui, né? Vale a pena se debruçar. Vamos fuçar. Tem coisa. E deve Vamos ter mesmo. estudar. Às vezes eu tô lendo alguma coisa sozinha, por isso que é gostoso, né, a gente fazer um bate-papo, ter uma conversa, que às vezes você tá lendo uma coisa sozinho, você quer tanto conversar com alguém, né? Porque Nossa. quando é boa a história, ela te traz tanta ramificação, né? Tanto subtexto, e você fica assim, eu preciso falar com alguém sobre isso. Às vezes eu fico insistindo, gente, lê também, por favor. Mas nem sempre você consegue isso, né? Que a pessoa tem o mesmo interesse que você. Então, acho que conversar é muito bom. Eu acho. Até vou deixar para vocês uma dica que antes da gente falar sobre o Molière, foi um dos livros que eu li aí nesses dias que eu estava me recuperando. E assim, que maravilha que foi esse livro. Chama A Quinta Criança, ou The Fifth Child, da Doris Lessing. A Doris Lessing ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2007. E esse livro aqui, existe uma tradução para o português antiga, não sei como que está a acessibilidade, mas se vocês lerem em inglês, vale muito a pena. Eu ouvi falar sobre ele, já conhecia a Doris Lessing, mas ouvi falar sobre esse título em específico no canal da Aline Aimee. Então foi lá que eu ouvi. Eu achei que era você que tinha falado. E a hora que ela falou sinopse, eu imediatamente quis ler. E o livro entregou tudo isso, porque é a história de um casal que está ali nos anos 60, na Inglaterra. Já é um momento de muita mudança na sociedade. Ninguém tem, principalmente na Inglaterra, que eu acho que isso já era mais incomum, aquelas famílias extensas, cheias de filhos, aquela casa que recebe um monte de parentes e tudo mais. Só que esse casal, ele é um casal sonhador, eles querem ter um monte de filhos, uma casa enorme, e nessa casa receber todo mundo, reunir de novo a família que estava dispersa, cada um no seu próprio núcleo.
E eles se casam, compram uma casa gigante, acabam precisando de uma certa ajuda para isso ser viável financeiramente. Começam a ter filhos, e vão tendo, de fato. E vão adorando a experiência. Realmente, toda a família volta a estar junta naquela casa que eles arrumaram, né, que era muito grande, era uma espécie de um rancho, uma chácara um pouco maior, que podia acomodar todo mundo. A hora que eles têm o quarto filho, no entanto, eles falam, não, a gente vai dar uma pausa, a gente quer ter mais, mas pelo menos uns 3 anos são necessários. Só que acaba que ela engravida, mesmo assim. E essa quinta gravidez é uma gravidez penosa, porque o bebê que está dentro dela parece ser uma criatura monstruosa que quer destruir ela por dentro. É uma coisa muito violenta, ele chuta, ela se sente muito mal e tal. E aí, finalmente ela consegue, né, ter esse filho. E quando ele nasce, ele não é comum. Assim, não é uma história de sobrenatural para dizer que é um bebê demoníaco, alguma coisa assim, mas ele não é um ser humano comum. Ele é violento, ele tem uma maldade, então ele desestabiliza aquela vida que eles vinham construindo completamente. E como lidar com isso? Afinal, vai jogar a criança do abismo? Todas as soluções aqui são terríveis. Acho que ela quer mostrar aqui como a gravidez é uma loteria e é como ela é amoral, no sentido de que esse casal tinha tudo para dar certo, que estava fazendo o bem, digamos assim, de repente, do nada, vem isso e eles não têm para onde correr. Necessariamente aquela vida feliz que eles planejavam não vai existir mais. Mas é assim, olha, eu, como homem, me senti como seria ter uma gravidez. Eu tive essa sensação. Uma gravidez, uma coisa por dentro de você e viva, e contra você também, porque eu acho que, apesar dela usar esse extremo, né, de uma gravidez de um ser monstruoso, ela consegue comunicar também o desconforto, eu acho, de qualquer gravidez. Então, nisso eu acho que o livro se torna ainda maior. Mas, enfim, é maravilhoso. Fica a dica. Olha, talvez a minha melhor leitura do ano. Porque fiquei muito impressionado. Estou até falando dela aqui que não tem que falar nada disso. Mas é porque você falou assim, quando a gente lê uma coisa boa, a gente quer alguém para falar. Não, Foi por essa favor, situação. eu lembrei, quando você falou agora, eu falei, será que o Lucas já tinha falado desse livro ou foi a Aline? Eu falei agora, quando eu comprei no Book Haul, talvez você falou? fosse isso. Pode ser. Mas eu acho que eu lembro dela falando também. E é interessante você ter falado desse livro, porque eu acabei de ler A Galinha Degolada, do Quiroga. Vocês já leram esse conto? A galinha Então, é um conto. é um conto. Porque quando agora, tem 2 épocas do ano que eu faço leitura temática. Uma é outubro, que eu gosto de terror, e eu adoro terror. E Natal, que eu também gosto de ler livros de Natal. E então eu estou lendo esse tipo de conto, né? E o Horácio Quiroga é um contista de conto fantástico, conto de horror e tal. E na Galinha Degolada, a família também quer muito ter um filho. É um casal que também quer muito ter filho, porque eles acham que o que vai completar a felicidade deles é ter filho. E eles têm 5 também. E vai acontecer uma coisa lá também, que é diferente do que você está falando, mas com o 5º filho. Olha, que interessante. E eu acabei de ler, assim, eu li esse livro, esse conto, acho que foi ontem. Então é muito interessante, né? Que coincidência. Essa coisa que você falou, dessa expectativa, né? Porque assim, você tem que pensar muito, né? Quando você quer ter um filho, que você não sabe como ele vai ser, o que vai vir, que realmente é uma loteria, não é? Pode vir um ser monstruoso, moralmente monstruoso, incorrigível, pode acontecer. 1000 coisas podem acontecer, né? Assim, e eu vejo que quando eu engravidei, eu fiz um curso de ginástica para gestante. E a minha professora falava o seguinte: pensa uma coisa, Denise, são 9 meses para formar um ser humano.
é pouco tempo. A gente acha que não, mas é para formar tudo, por fora, por dentro, a mente, os nervos, os ossos, a pele, os órgãos todos, tudo. É pouco tempo. O que deveria acontecer, o que seria mais comum era dar errado, não dar certo. E a gente, né, acha que o que é normal é vir perfeito, né? No perfeito que a gente acha que é perfeito, né? E não, gente, é tanta coisa, envolve tanta coisa. Então eu vejo muito isso, né? Do desejo de que vamos ser a família perfeita quando tivermos filhos. E você não sabe que está naquela caixinha de surpresa, né, gente? E o que eu acho interessante desse livro é justamente porque, assim, não é que ela quer dar uma lição de moral nesses pais que tinham essa aspiração. Não, a aspiração deles era legítima, estava dando certo, inclusive. Só que eles têm mais um filho, tá? Não era programado, mas eles queriam ter mesmo. E aí tudo aquilo ruim, assim, parece que eles estão sendo punidos, mas eles não tiveram culpa. Não existe culpa aqui que eles estejam espiando. Esse é o drama maior. É quase uma tragédia grega esse livro. E tem uma questão também do Frankenstein, porque não é a criatura que você cria com base no engenho humano, né? Mais científico ou artificial, é algo que vem naturalmente, mas ainda assim, né, é uma criação que foge ao controle do criador, em certo nível. Exatamente. Uau. Vou ler esse livro, sim. Vai Oi? ser rápido, vai ser rápido. Vou ler esse livro. Não, maravilhoso. Interessada. Maravilhoso. Não sei se vocês leem inglês, eu achei acessível. Fazia tempo que eu não lia um livro inteiro assim em inglês, fluiu bem. Agora eu estou curioso para ler finalmente um dela, que é o clássico The Golden Notebook, que eu tenho aqui em casa desde quando ela ganhou o Nobel em 2007. Ou seja, 14, 15 anos, 16 anos com o livro. Então eu preciso dar um jeito nele. Mas agora vamos comentar assim brevemente também O Misantropo do Molière. Foi outra leitura, não sei quanto a Paola, que não me conquistou. Mas assim, essa menos do que o Hemingway. Hemingway me conquistou mais do que o Misantropo. Aqui a gente tem uma das peças clássicas do Molière, que é muito famoso por suas comédias. O Molière é um dramaturgo do século XVII, ali dos 1600 e alguma coisa, na França, da corte do rei Luís XIV. Então, é um teatro bem diferente desse que a gente conhece. Não é exatamente o teatro clássico, porque justamente porque ele fazia comédias, ele já conseguia divergir um pouco das regras muito estritas do teatro clássico, digamos, das tragédias, do drama, etc. E o Molière, então, tem uma vida em que ele, a princípio, seria alguém com alguma posição ali administrativa na corte, acho que o pai dele era estofador real. Aí ele renuncia a isso justamente para se envolver com o teatro. Ele tem todo um período em que ele e a trupe dele foram pelo interior da França, e sobre o qual não se conhece muito, mas se sabe que foi muito importante para a formação dele. Aí chega um determinado momento, ele volta para Paris, ele tem a oportunidade de encenar para o rei, e ali ele cai nas graças, a princípio, do irmão do rei, depois do próprio rei, e aí ascende socialmente e se consolida enquanto um homem de teatro. Parece que não era tão fácil se consolidar como um homem de teatro naquela época. Então, é um dramaturgo que vem logo depois de Shakespeare, né? Pensar que Shakespeare ali 1600 e pouquinho, o Molière, acho que é 1623, quando ele nasce, ele é algumas gerações, poucas gerações depois. Ele tem outras peças muito famosas. As peças que mais deram problema para ele, essa é uma questão que ele tinha muito problema de censura, de muita perseguição da igreja, por conta justamente dessa comédia que satirizava muitos dos costumes da época e punha a nu, né, muitas das incoerências daquela sociedade. Então, o Tartufo era uma peça que ficou proscrita, o Dom Juan, né, a versão que ele fez para o Dom Juan também. Então, quando ele vai escrever o Misantropo,
ele já tem essas duas experiências pretéritas, né, de censura, e por isso dá uma maneirada na mão, escreve, o Misantropo é encenado, faz sucesso e não sofre censura. Então aqui, assim, basicamente a gente tem eles falam, né, em inglês eles falavam drawing room play, é como se fosse uma peça que se passa ali na sala de estar, né, num cômodo, num ambiente doméstico em que as pessoas trocam conversas. A gente tem essa figura do Alceste, que é o protagonista, que é alguém, né, com patamar, com critérios morais muito elevados, muito severos, que julga todo mundo, portanto, julga a sociedade, tanto naquilo que ela tem de realmente incoerente, quanto naquilo que talvez ele devesse ter alguma compaixão, não precisava julgar, é apenas uma falha menor. Só que ele tem, né, e é um contraste, o Molière trabalhava muito com esses contrastes entre extremos, ele tem uma paixão pela Célimène, acho que é Célimène, Célimène é o nome dela, que é uma moça da sociedade, ou seja, que observa toda a etiqueta, essa etiqueta cuja incoerência ele critica, ele é apaixonado por ela. E ele, sim, ele tenta, né, que ela seja diferente, ele aspira a isso, ele reconhece que ela é diferente dele, né, que não seria natural que ele gostasse dela. E ela tem um monte de pretendentes, é a moça cobiçada ali da época, então a gente vai acompanhando na peça esses desencontros, ele julgando pessoas, sendo criticado pelas outras pessoas da sua companhia, e tem diálogos mais engraçados, tem umas situações cômicas mesmo. É uma peça em versos, porque era comum naquela época que as peças fossem em verso, então tudo é rimadinho. Então isso tira uma naturalidade a que a gente já está habituado hoje em dia no teatro. Então ela vai se desenvolvendo com esse jeito, né, que a gente imagina era declamado no palco, que é mais artificial. Mas tem diálogos gostosos. É uma peça gostosa de se acompanhar, divertida, assim, você não vai gargalhar com ela, mas para mim não significou muito mais. Assim, eu não encontrei nela nenhum fator wow, ou sei lá, um subtexto assim, muito interessante. Não sei se me falta conhecimento, ou se essa distância histórica prejudica as coisas, eu precisaria me acostumar mais com a literatura do período, mas a minha experiência foi assim, de achar interessante, não ter sido uma leitura aborrecida, mas nada mais. E você, Paula? Eu, assim, achei uma leitura interessante também, essa questão, né, dela ser em versos, né, que assim, é uma coisa muito... esse tipo de encenação é muito distante hoje, né, daquilo que a gente vê, então causa uma estranheza. De qualquer maneira, assim, eu acho que a tradução foi muito, assim, me parece ter sido muito boa, Sim. Né, porque conseguir reproduzir isso, né, então... Tem que ficar excessivamente complicado, né, o verso em português, né? Então, assim, o texto ficou bonitinho, digamos assim, né, todo rimadinho e tal. Mas é claro que eu sou uma pessoa que, então, agora estou começando a ler teatro, né, então eu não estou, assim, embora tenha assistido 1001 peças aí, né, desde a minha juventude, eu nunca li teatro antes, né? Então, assim, para mim, ainda estou me acostumando, né? Ainda lido com algumas dificuldades, né? Porque você tem que virar uma chavinha na sua cabeça, né? Uma coisa é você ler ficção, outra coisa é você ler contos, outra coisa é você ler poesia, e outra coisa totalmente diferente é você ler teatro. E você começou lendo as peças do Chekhov, né? Pois é. Assim, o livro está ainda na minha mesa. Né? O livro ainda está na minha mesa de cabeceira, né? Porque eu falei assim, não, eu vou reler as peças, e aí eu quero reler acompanhando os seus vídeos, né? Nossa, e aquelas peças cresceram tanto para mim depois do nosso encontro. É que eu, assim, assim, foi catapultou, assim, eu cheguei ao encontro, parece que o encontro não foi um ponto final, foi um início para mim, que até eu demorei depois a fazer o vídeo, porque eu fiquei assistindo e pensando e lendo tanta coisa, que assim, eu passei a amar
4 peças depois. Já é uma das melhores leituras do ano. Você vê como é Foi um importante. processo que o grupo ajudou bastante. Isso é muito importante. Então, eu vou voltar a elas. É que agora, essa fase, para mim, né, outubro, novembro, são meses muito complicados, né, aí por conta de atividades que eu estou fazendo e um pouco por causa do trabalho. Então, eu falei, não, e o Chekhov, assim, eu quero reler e reler com calma, né, até para não ficar nenhum trauma. Né? Mas, enfim, voltando ao Molière, né? Então, achei uma leitura interessante, eu acho que ela levanta algumas questões bacanas para você pensar, né? Então, como que você navega, né, na sociedade, como você adquire traquejo social, né? Essa questão assim, de você ser sincerona ou não. Enfim, ele é o Alceste é o super sincero, né? Então, tem algumas questões bacanas, né, que a peça levanta, mas eu acho que, assim, pela forma como ela é construída, que tudo bem, reflete, né, um momento lá de 1600 e tanto, assim, a forma como ela é construída, então, assim, ela gera um distanciamento para nós, né? E é engraçado, porque eu estou pensando aqui, que a gente vai ler, e eu acho que vai ser importante para você aí nessa sua trajetória com o teatro, vai ler a Medeia, né, agora. E a minha experiência com o teatro grego, pensa, era para ser mais distante do que o Molière, porque está mais distante no tempo. Muitas vezes é escrito em verso, ou se não são todas as vezes, eu não estou me lembrando agora, mas em várias, pelo menos, sim. E nem por isso eu sinto nenhum distanciamento. Aquilo é de uma atualidade incrível, de uma atualidade que eu não achei tanto assim o Molière. O Molière me pareceu mais datado, me pareceu assim que ele estava tratando, né, de incoerências na sociedade que eram um pouco próprias daquela sociedade sociedade organizada em corte, em salões, em regras de etiqueta, em convivência social mais frequente do que a nossa, que as pessoas se reuniam mais em festas e tal. Então, para aquele público, talvez fizesse mais sentido o que ele aponta aqui e tivesse mais graça. Então, é mais datado. Agora, a tragédia grega, apesar de estar lá 2.500 anos antes, é de uma atualidade, você consegue relacionar tanta coisa da vida atual, do mundo, que é impressionante. Então, o que eu acho assim, a experiência que eu tive com a leitura é que, ok, é um tema interessante, ele é relevante, eu acho que é algo para você pensar, mas, por exemplo, a questão, é uma comédia, dei bastante risada? Não. Né? Não. Foi assim, não. Eu tive mais o sentimento, que bonitinho esse versinho aqui. Isso. Porque exatamente, né? Assim, que construção bacaninha, mas não assim de uma coisa de puxa vida, mas nossa, tem uns imaginando o efeito disso no palco. Não, assim, não rolou isso para mim, né? Pode ser que seja uma questão de estou começando a ler teatro agora, né? Então ainda não estou aí tão preparada, né? Sabendo como chegar nesse texto, mas não, quase não dei risada. Não, eu acho que realmente. Tem um diálogo ali da Arsino, e eu acho com a Celimene, que eu já achei mais engraçadinho, achei mais gostoso de ler, mas talvez fosse uma das únicas passagens que eu destacaria, né? O resto, realmente. Eu acho que no palco deve ficar melhor, que o palco dá uma certa densidade, né? Os atores e atrizes sendo bons, e a montagem, a depender das ênfases que dá com a iluminação e tal, fica melhor. Mas também não imagino grandes revoluções, não. Assim, queria fazer mais 2 comentários, né, que assim, me chamou a atenção, que na verdade você não tem nenhuma rubrica, né? Rubrica que fala? Exatamente, né? bom, ótimo comentário. Será que foram omitidas ou realmente não existiam? Não sei. Isso me chamou bastante a atenção, né? Assim, ela tem uma ou outra. Assim, nossa, mínima, obrigado por pontuar isso, eu vou pesquisar, viu? Foi mínima.
E assim, eu até, quando eu comecei a leitura, eu fiquei animada, né? Porque ele começa lá com o tal do poeta, né? E aquela discussão, é bom, não é, tal, né? E assim, eu que escrevo também, né? Às vezes dou umas arriscadas. Então, quer dizer, aquilo gera uma identificação, né? Que você fala, ah, meu Deus do céu, né? Você dá para os outros lerem, né? E aí, como é que é? Você está preparado para o sincerão, né? Então, assim, eu até fiquei animada, mas aí depois, tipo, alguma coisa meio que se perdeu, né? Não consegui ficar no mesmo pique, né? Assim, não tem um conflito ali muito grande na peça que precisa se resolver, né? É uma coisa meio sutil demais, assim. E Sutil até demais mesmo... para um momento do teatro em que dependia-se mais do conflito mesmo. E mesmo, assim, o final, né? Então, assim, para mim, desde o início estava claro, não tem como eles se entenderem, não tem como, né, a coisa dar certo ali, né? Porque eles são muito diferentes e ao longo, né, do texto você vai percebendo que, assim, apesar dos vários argumentos de todos os lados, ninguém vai arredar pé, né? Assim, da sua posição. Mas quer dizer, foi muito, sim, tá, então ok, não vai dar certo, tchau. E ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, é bem isso. Então, assim, você que fica esperando um pouco mais de drama... A gente também tem mania de esperar um grande ensaio metafísico em toda a obra, né? Uma coisa assim, descoberta do mundo em cada conto que a gente lê, né? Isso tem que baixar um pouco mais essas expectativas também. Mas tem tanto autor que entrega a descoberta do mundo em cada conto, então por que não? Mas, de qualquer forma, acho que foi uma leitura bastante válida, né? É legal você conhecer vários textos, né? Então, não é só de drama, de tragédia, né? Que vive o teatro, os textos dramáticos. Então, é bacana você ter esse contato, né? Eu não sei se eu também achei que a experiência foi um pouco menor, porque eu não consegui acesso a textos assim teóricos que me entregassem muito conteúdo sobre o Molière, sobre as peças dele, como eu venho conseguindo a respeito dos outros textos de teatro. E esses textos teóricos de teatro, quando eles funcionam demais. É uma coisa fantástica, explode sua cabeça. É maravilhoso. Foi assim com Tchekhov, com Beckett, então, Nossa Senhora, com a tragédia grega, com muitos. Agora, com Molière, não, eu olhei, eu pesquisei, deve existir, com certeza, mas eu, infelizmente, não consegui obter acesso. Talvez, eu acho que para me ler mais do Molière, eu primeiro tenha que entrar em contato com esse tipo de texto, que me gere muito interesse, aí eu volto para as peças. Mas do eu cheguei a assistir encenações de O Doente Imaginário e O Avarento, né? Assim, faz 1000 anos, né? Então, assim, não lembro muita coisa da encenação, né? Mas eu lembro, assim, que foram experiências muito agradáveis, assim, são comédias, eu lembro que, né, eu ri muito durante as peças, e até, assim, aí ficou até meio esquisito, né? Aí eu li, né, o Misantropo, falei, puxa, né, o que será que se perdeu, né? Talvez, será que é o título? Às vezes o Misantropo De não repente, traz o melhor do Molière para a gente dessa época de nossa hoje. Pode ser. Pode ser. Mas eu lembro particularmente do Doente Imaginário, que foi, nossa, muito bacana. Muito bacana. Tanto é que, assim, eu lembro do nome, né, da peça, né, até hoje. Foi, assim, uma coisa que me marcou bastante, né? Aí eu até fiquei pensando, talvez ler o Doente Imaginário para... boa, fica como dica para mim aqui também, né? Talvez uma peça que funcione mais, também ter um outro olhar sobre o Molière. E você, Denise, já leu alguma coisa do Molière? Como que foi isso? Não, eu, assim como a Paula, também não tenho essa intimidade com o texto de teatro, e eu achei ótimo quando você criou
esse grupo, porque eu falei, eu acho que vai ser melhor ler o texto de teatro com outras pessoas, né? Porque eu sentia dificuldade, eu já tinha tentado várias vezes, já tinha lido também, tá? Não que eu não tivesse lido nenhum texto, mas eu sentia mais dificuldade com um texto teatral. E foi engraçado porque quando eu peguei o Chekhov, e do Chekhov eu só tinha lido, eu até falei qual que eu tinha lido, das irmãs, as três irmãs. As irmãs. Fluiu muito, sabe? Eu não senti nenhuma trava como eu tinha sentido antes, né? Então, eu achei ótimo, acho que vai dar super certo ler teatro, mas é isso que vocês estão falando, né? Vai depender do texto, vai depender do autor, não é? Como você falou, de repente o teatro grego você estava lendo sem dificuldade, assim, gostando muito. E eu lembro que quando eu li Decameron, por exemplo, que é um texto de 1300, eu falava assim, esse livro acho que vai ser chato, né? Porque 1300, eu dei tanta risada, eu Decameron me é diverti maravilhoso, né? Eu já li 10 histórias da 100. Foi maravilhoso. É de uma atualidade incrível, assim. Parece que foi escrito ontem. Eu falava, como que alguém escrevia isso em 1300? Então você vê que a humanidade não é a humanidade. E é engraçado, né? O Decameron é engraçado. Engraçado. E então não é verdade que porque o texto é mais antigo vai ser chato sempre, não é verdade? A forma como ele escreve ali, você fica assim, mas nossa, podia escrever assim. Eu ficava assim, podia escrever exatamente, como permitiam, né? Idade Média, como assim? E você sabe que eu tenho um livro aqui que fala que na época da Renascença, né, os colégios católicos, os cardeais eram uma coisa assim, era toda uma discussão como que nós vamos permitir esse livro para as novas gerações. É só pornografia, é só bobagem. Mas daí os tios que defendem, mas é muito bem escrito, a gente não pode também perder, né, a chance de ensinar os jovens essa escrita tão boa. Então eles ficavam assim, num conflito moral eterno com relação ao Decameron. Porque é cíclico também, né? A gente tem momentos de maior abertura, tem momentos em que a gente parece que retrocede, aí eu acho isso, né? Então vamos nos deparar com textos mais difíceis, né? Como esse, provavelmente, né? Se talvez seja um dos que existe essa trava, né? E outros que, nossa, fluem muito bem, né? Mas não tenho essa intimidade com o texto teatral, não. Eu recomendaria a vocês duas, então, porque assim, pelo nosso percurso aqui do grupo, vai ser agora a Medéia, depois a gente vai ler aquela novela do Cervantes, né, em novembro, e aí em dezembro eu acho que a gente vai ler Eles Não Usam Black Tie, ok, eu acho que é uma peça que mais contemporânea, sem ser modernista, vanguardista demais, tende a funcionar. Pois a gente vai ler Antígona também, e mais uma peça, o Hamlet, do Shakespeare. Mas assim, atirando Eles Não Usam Black Tie, que eu suspeito que vai ser uma peça bem mais fluida, as outras têm essas particularidades de época. Antígona funciona muito bem, mas vai ser a última. Hamlet já é mais truncadinho. E Medéia, vamos ver, eu acho também que vai ser muito fluido. Mas de todo modo, eu recomendaria para vocês lerem uma peça, digamos, normal, que leiam O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. Que eu acho que tem o vídeo aqui, bem bacana, exclusivo, que dá para fazer a leitura acompanhada. É fácil, é interessante, depois tem filme. E eu acho que ali você consegue ler uma peça de teatro normal, conseguir embarcar na leitura do gênero, e se preparar melhor para os outros desafios, assim, as outras peças mais diferentes. Eu acho que se ficar só na nossa seleção desse semestre, vocês podem ficar com a impressão de uma dificuldade muito grande que não existe. Eu nem diria para lerem o Nelson. O Nelson, óbvio, pode ler também. Só que o Nelson tem mais complicação. Acho que o Dias Gomes é mais direto ao ponto, é mais tranquilo.
É uma questão ali, e ao mesmo tempo entrega muito conteúdo, né? Porque, nossa, eu pirei naquela época que eu li Pagador de Promessas, fiz 1001 elucubrações, pesquisei muita coisa e tal, mas isso é uma possibilidade. Se você quiser só ler e usufruir aquele primeiro contato, já vai ser muito bacana e muito suficiente também. Eu andei comprando Dias Gomes, eu não lembro se eu comprei O Pagador de Pagador de Promessas. Promessas, eu vou até olhar. Eu vou ler também, até que eu mostrei no Book Haul, essa eu quero ler em breve, fazer vídeo para o canal. Uma Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen. Suspeito, não tenho certeza que eu nunca li o Ibsen, mas eu suspeito que vai ser uma peça mais fluida também, já muito interessante, entregando muita coisa em termos de inovações e tal, mas um pouco mais fluida, mais contemporânea. Vamos ver. Mas estou bem curioso com essa aqui. E Lucas, e o Prêmio Nobel de Literatura, né? Ele é dramaturgo, né? Fiquei tão satisfeito. Mas a gente ainda não tem nada, né, da dramaturgia dele. Mas parece que a Fósforo vai publicar a dramaturgia dele no ano que vem, já está até em tradução. É? Nossa, e parece que ele é um dramaturgo, assim, não um dramaturgo circunstancial, não, é um dramaturgo mesmo, e as peças dele são muito encenadas na Europa. Há muitos carreira, anos. assim, bem estabelecida, né? Nossa, eu fiquei muito contente com esse aí prêmio. Eu já logo pensei, tomara que traduzam e isso vá para o clube. Pois é, não, eu acho que total, porque assim, eu fiquei satisfeito, porque realmente parece que ele é muito bom, todo mundo que deu só fala muito bem, e era um nome muito desconhecido pra gente, que talvez de outro modo não fosse chegar, ou chegaria como estava chegando, mas ficaria ali esquecido. E coincidiu, pensa, a companhia fazia menos de 2 semanas que tinha publicado o livro, a Fósforo já estava quase para colocar a pré-venda no ar, e as duas já estavam traduzindo mais outros 3 ou 4 livros para 2024, 2025. Nossa, foi um time muito perfeito. Elas estavam muito antenadas, essas editoras. Foram muito felizes, assim. Companhia, você via que eles estavam empolgadíssimos, porque não paravam de postar coisa. Não sei o que é a companhia, não sei, não anda muito bem das pernas, não, viu? Você olha naquela lista Publish News, lá tem os grupos editoriais, né, os que estão mais vendendo naquela semana. A companhia já tem umas várias semanas que está ficando em 8º lugar. É mesmo? É uma coisa estranha, parece que eles não estão conseguindo emplacar um best-seller, sabe? Tão grande, né? Pois é, a Record, de outro lado, tá super bem, às vezes fica em primeiro, segundo, terceiro, mas a companhia que ficava em primeiro por muito tempo, que eu acompanho a lista há muito tempo, tá em 8º já há algumas semanas, bem lá embaixo. Tipo assim, vendendo bastante 1984, Os 7 Maridos de Evelyn Waugh, mas os outros 2 livros desses assim que já está vendendo muito há milhões de anos. Então acho que eles vão investir muito nesse livro aí do Nobel para ver se dá uma emplacam revertida, né? Mas você sabe que você está falando agora, eu estava pensando, né? Porque eu sempre fui muito fã do catálogo da companhia, né? Mas realmente de um tempo para cá, assim, eu tenho me interessado bastante por livros de outras editoras, né? Então, assim, para mim, enquanto leitora, consumidora de livros, a companhia também perdeu aquele primeiro lugar que ela tinha, né? Eu acho que, por exemplo, a Fósforo e a Todavia juntas dão uma eclipsada na companhia. Elas concorrem bem próximas. É o mesmo nicho, eu acho. Sim. E as duas vêm fazendo um trabalho muito consistente. Não, eu gosto muito das duas. Então, é curioso isso. Aliás, eu vi que vai sair um novo livro daquele Benjamin Labatut pela Todavia, aquele do Quando Deixamos de Entender o Mundo, aquele livro que eu li ano passado, adorei, né, dos cientistas e tal. Nossa, o outro livro dele vai sair, é de um cara que criou o negócio da computação, mas ele vai explorar isso de um modo que isso disparou na humanidade uma certa fissura pela quantificação das coisas, que prescinde do humano e que é uma visão meio obtusa, que é uma visão infantil também.
mas que isso se alastrou e governa o mundo. Parece ser maravilhoso, assim. Eu tô super empolgado. Não, o catálogo da Todavia é excelente. Nossa, muito Pena que eles não têm parceria e são meio caros os livros, né? Não são bons de entrar em promoção. Não. Mas esse Benjamin Labatut, tô pensando em cascar a cara, mandar um e-mail e falar: olha, eu já falei sobre esse livro, eu não sei o que, papapá. Vocês poderiam me enviar? Eu tô interessado em ler. Ah, faça isso, porque Mas assim, vocês sabiam não que eu você fiz vai isso, ver, né? E deu certo, sabe? O book haul de ontem. O Outrã Dourado, da HarperCollins, e o novo livro do Nelson Rodrigues, eu fiz isso. Falei, eu quero esses 2 livros. Eu já falei pra caramba dos 2. Então eu vou mandar um e-mail, vou dar uma carteirada, mandar todos os links de tudo que eu já fiz. Vocês poderiam me enviar que eu tenho interesse de ler. Muito bem, E deu certo, me enviaram rapidinho. Qual foi do Outrã Dourado? Chama A Barca dos Homens. É o novo lançamento dele pela HarperCollins. Que eu não tinha nem na edição antiga. E é um dos grandes livros dele. Acabou de sair. E do Nelson Rodrigues, o Valsa número 6, que é mais um livro da coleção de teatro, que é justamente o que me falta para continuar a série, né? Eu falei que eu continuaria a série conforme eles fossem lançando naquele formato. Porque eu até tenho o completo, mas eu me impus isso para até poder ter um ritmo. E deu certo. Vamos ver agora a Todavia. Eu tô pensando em fazer isso com a Todavia, ver se dá certo também. Mas eu faço isso só quando eu realmente tenho uma perspectiva de ler meio rápido, assim. Porque se não senão, possa você ficar queima o acumulando filme, livro, né? eles pegam mal também, né? Não tendo parceria, assim. Já não chega a todos os outros que acumulam por aqui. Aí vou fazer isso com a Todavia. Vou perguntar do Benjamin Labatut e se bobear, peço mais um outro lá. Então é isso, pessoal. Vocês já começaram, já compraram, já estão com a perspectiva de ler os próximos livros, né? Gente, ele sumiu aqui. Eu já O da comecei. Silvina, o Campo, gente, Da cadê a Eu já li Silvina. 2 contos da Silvina. Tá aqui. Eu já li 2 contos. Essa, assim, também ela vai exigir bastante da gente, eu acho, enquanto leitor. Paola Eu já sumiu um li alguma pouquinho. coisa dela também. Sumiu? Acho que o Lucas que sumiu, né? Deu uma travada ele. Porque eu te escutei bem. Para mim, ele está travado aqui. Foi. E o outro qual que é, além do da Silvina, que a gente vai ler? É o da Medeia, não é? É a Medeia já. Aí ele vai ter que voltar. Voltei, eu que caí aqui. Ai, tomara que será que virou essa gravação? Peraí. Acho que ainda está gravando. Acho que está gravando, né? Acho que tá, porque tá Essa aparecendo chamada aqui está ainda. sendo gravada, não está. Está sim. Então, você falou que estava falando que começou a ler a Silvina. Eu comecei, já li 2 contos, né? Estou um pouco atrasada no cronograma, mas assim, a minha primeira percepção é assim, que precisa de dedicação. Né? São assim, também são contos meio desafiadores, né? Então precisa de uma certa dedicação, um certo empenho na leitura. Eu quero ver se eu lanço aí ainda essa semana, aproveitar o feriado, o vídeo sobre aquele livro que é o perfil dela, né, escrito pela Mariana Henriques, para poder dar uma ajudada na fruição dessa leitura. Porque ali ela fala muito da vida, mas fala um pouco da obra também, como que funciona essa obra, e aí eu acho que vai ajudar. Eu também revisitando, né, a leitura que eu fiz para poder gravar o vídeo, acho que eu vou chegar a essa leitura também muito melhor. E Lucas, tem a Medeia. Eu não lembro. O da Mariana você já leu, né? Já li, mas eu ainda não fiz vídeo. E eu quero justamente fazer o vídeo agora para poder ajudar vocês na leitura. E ao fazer o vídeo, né, eu vou dar uma relembrada de tudo que a Mariana falou nas minhas anotações, para eu também chegar mais preparado nessa leitura. Esse A Fúria da Silvina é uma coleção de contos. Tem quantos? Isso, acho que são 34.
Não, porque assim, Nesse eu já primeiro li, mês, a gente vai ler até que conto, Lucas? Nesse primeiro mês, a gente vai ler. Você falou. São 5 semanas, 4, 4, 4, 16, acho que são 18 contos. Qual é São o 18, último então tem conto que contar aqui. Mas dá 18. Que eu não numerei aqui, mas eu fiz a conta que era 34, fiz por semanas lá e deu 18 no mês. Mas são contos curtos, justamente, porque é um livro de 218 páginas com 34 contos. Então, é uma média baixa de páginas por conto. Ai, legal. Não, eu perguntei porque eu não tenho esse livro, eu tenho no Kindle os contos completos dela em espanhol. E aí eu já li alguma coisa, mas eu não sei quais que tem aí nesse livro, entendeu? Mas no Contos Completos não tem o subtítulo A Fúria, porque esse A Fúria foi lançado a vida dela como A Fúria. Tá. O Entendi, livro, sabe? O livro de contos A Fúria. Entendi. Então é possível que esteja organizado dessa Deve forma. ser, sim. Porque, por Nós exemplo, temos aquele outro igual, da então. companhia, As Convidadas, também saiu, na época da Silvina, como As Convidadas, com aquele conjunto de contos. Não é uma coletânea assim, aleatória que a companhia Que que nem fez. a do Hemingway, né? Que foi Isso. foram pegando assim. Não. Eles pegaram o livro. Não, então Igual fica o mais... Borges, o Aleph, o livro O Aleph, com aqueles contos. É o mesmo caso aqui com a Silvina. Não, então fica mais fácil para mim. Não, aí isso é até bacana, você passa pra gente depois como é que foi em espanhol. Tá. Eu preciso tentar começar a ler em espanhol também. E eu até comecei mexendo naquele Duolingo, né, para ir dando uma aquecida em espanhol esse ano. Mas depois que eu me mudei, eu acabei não retomando. Preciso retomar, porque eu estava gostando. E é gostoso, aquele Duolingo eu acho o máximo, é uma distração para a gente aprender línguas. Não, eu acho sempre válido, assim, né? Às vezes, claro, você vai ter certas dificuldades com o outro. Por exemplo, o Come Terra é um livro que eu li em espanhol e ele tem muita gíria argentina juvenil. Nossa! Então, ele foi um grande desafio, porque, assim, eu nunca tinha visto várias coisas que estão ali, várias palavras, eu tive que parar, procurar muito, sabe? Foi bem diferente das leituras que eu tinha feito, mas foi interessante por isso também, né? Conhecer outras formas de linguagem, mas ele é, assim, muita gíria. Eu gostei muito daquele livro em português mesmo, mas eu gostei bastante. Agora eu li, né, lá por conta do Clube da Denise, Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriquez. Eu estou elaborando ainda a experiência. Todos os 12 contos são muito interessantes. Você não fica aborrecido em nenhum momento. Mas por conta dos finais e tal, a gente fica ainda pensando o que exatamente cada um significa. Mas, em geral, foi uma ótima experiência. Tem uns contos aqui em específico excepcionais. Tem um aqui da moça que tem fetiche em batimento cardíaco. Fetiche, para mim, isso aqui explodiu minha mente. Já vou escrever aqui que eu quero tão ler. Maravilhoso. Eu falo que esse conto ele expande, eu nem sei se isso já não existia antes, e ela está só retratando uma realidade. Mas, de todo modo, isso expande o erotismo humano, porque ela consegue fazer isso de um modo tão incrível, que você começa a ficar perturbado. Chama... Deixa eu ver o nome do conto. Deve ter alguma coisa a ver com o coração. Acho que é Onde Está Você, Coração? A pergunta. Vou pôr aqui. Bem interessante. Esse livro eu tenho também. Mas ele tem um clima meio adolescente, assim. Até por conta dos personagens, geralmente são mais jovens, você consegue pescar um clima mais juvenil aqui. São muito contos a sério, são adultos os contos, mas tem um clima juvenil. Tanto é que essa capa toda cheia de rosa, não sei o quê, tem a ver com o livro, inevitavelmente, porque tem um pouco disso mesmo. Mas é isso, gente. Eu agradeço vocês, então, pela companhia. Pois eu vou ir mobilizando o pessoal para que a gente esteja no maior número no nosso próximo encontro. Eu já até marquei o próximo encontro para o segundo domingo
de novembro e não o primeiro, porque eu já sei que vai ser um feriado um pouco maior para mim, que é possível até que eu esteja viajando, outras pessoas também. Então, enfim, para evitar ter que desmarcar na última hora e gerar essa desmobilização que acaba gerando, eu já deixei desde logo agendado para o segundo domingo do mês. Então, vai dar bastante tempo para a gente ler o livro da Silvina e a Medéia, porque são todas leituras mais rápidas, e talvez, assim, se dedicar mais ao livro da Silvina, né, no sentido de reler, que ela vai exigir isso, eu sinto, ler com mais paciência, aproveitar para fazer isso. E também a leitura vai se estender em novembro, né, caso a gente se atrase justamente por fazer isso, depois dá para Faz um apanhadão. Fazer o apanhadão, porque também novembro vai ser um mês com várias semanas, assim, de leituras, eu já vi, e até ter o encontro, então vai ser tranquilo. E em novembro a gente também vai ler uma novelinha, né, do Cervantes, que é super pequenininha, então vai dar para dedicar bastante a Silvina. Mas a Medéia eu acho que vai, apesar do pequeno tamanho, vai ser muito interessante, né? Muita gente tem essa peça como uma das favoritas suas do teatro grego. É uma imagem muito forte, né? Toda a história da própria Medéia. Dá para a gente pesquisar muita coisa de mitologia e simbologia, então é uma leitura pequena, mas que pode render muito. E que aí essa eu sei que tem material de apoio que vai explodir minha mente, que vai ser interessante pra caramba. Ai, não vai ser igual o Molière. O Molière me deixou um pouco frustrado aqui. Não sei se foi eu que estava sem recursos ou ele que não tinha muito a entregar. Acho que devia ser eu que estou sem recursos. Gente, é isso, então. Um abraço. Obrigada. Foi ótimo, gente. Ótimo final de semana, ótimo finzinho de domingo e ótima semana, né, para todos Para nós. você também. Bom Tchau. feriado, tem feriado, vai ser ótimo. Oba! Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.